Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou na cruz. Todo louvor e adoração ao Senhor Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Eu estou gravando este estudo aqui porque eu estarei na congregação amanhã cedo, então estou antecipando para que os irmãos não fiquem sem o estudo da escola dominical. Um bom dia a todos, graça e paz, que o Senhor abençoe. Quero pedir orações
pela vida da dona Cida, da dona Miriam, da dona Lida, a dona Nadeja, da dona Nice, dona Sônia, seu Reginaldo, a Samira, a Cristiane, a Marilida, a dona Maria e a Nice Visconde e a família dela estão de luto e perderam o pai nesta quarta-feira passada. Então, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe neste Café com Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos deste dia e pedimos que o Senhor nos prepare o coração para a Tua palavra, mas também pedimos o consolo, a ajuda, a mão protetora, o amor que o Senhor tem por cada uma dessas pessoas que foram citadas e por todos nós, ó Deus, que estamos ouvindo a Tua palavra. Dá-nos entendimento espiritual, dá-nos ousadia no Teu Espírito e abençoa o nosso país, Senhor, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos falar para os irmãos a respeito de algumas reflexões sobre o primeiro amor. Nós já falamos isso em 2 estudos anteriores, mas se você está assistindo agora, esse estudo serve para você. Tá? Meu nome é Edivaldo Beranger, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Araçoiaba da Serra e é um prazer tê-la aqui. Tá? Então nós estamos falando sobre quem sou eu, examinando o problema do mal em mim. E hoje eu queria fazer algumas reflexões de uma maneira assim mais diretiva, mais direta, melhor dizendo, para que a gente possa ter assim uma reflexão sobre o nosso amor a Deus. Então, vou mudar aqui. Qual é a prática do amor? Se nós olharmos aqui, Romanos capítulo 8, versículo 13, ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como vivemos? Isso tudo tem a ver com a prática do amor. Qual a prática do amor? Então eu quero levantar aqui algumas questões para você pensar. Lembre-se do tempo em que Jesus foi o seu primeiro amor. Como você pode descrever isso? Então eu quero que você pare um pouquinho agora. Eu vou até te dar um tempo. Se você quiser colocar no chat, aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, seria para nós muito importante, porque eu quero ler isso. Como foi o seu primeiro amor? Como é que está agora em relação a isso? Porque se nós estamos vivendo segundo a carne, a gente não está com Deus. Então, é necessário fazer esse tipo de reflexão para a gente tentar descrever como é que é isso. Então, eu quero fazer uma segunda pergunta aqui para você. Se você quiser colocar no chat, coloque aí, por favor. O primeiro amor é conhecido pela humildade e simplicidade. Quem ama não tem vergonha, especialmente porque é aceito, perdoado, como eu sou, como você é, como nós somos. Então, eu quero destacar aqui que o primeiro amor, eu acho que isso aconteceu também com todo mundo, essa ideia humilde do amor, né? O amor humilde é algo que surpreende. Depois a gente elabora máscaras, mas o primeiro amor, e especialmente por Cristo, ele tinha uma humildade e uma simplicidade sem tamanho. Quem ama não tem vergonha. Agora eu quero perguntar para você, hoje, você está envergonhado do Senhor? Você tem vergonha de dizer eu sou um cristão? Porque eu tenho vergonha, às vezes, dos evangélicos, mas de Jesus eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha de pastores, de pastoras, eu tenho vergonha de homens e de mulheres, e às vezes tenho vergonha até mesmo da minha própria conduta, quando erro.
Mas o amor por Cristo não envergonha a gente. Paulo diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Cristo que morreu por mim. Quem ama não tem vergonha. E aí eu quero levantar com você, se você não está com vergonha de Cristo hoje, de você falar para os outros, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. É sobre isso que nós estamos falando nesta hora. Então, pense aí com você se o amor que você tem por Cristo, você anuncia para todos os lados, na escola, no trabalho, para o seu vizinho, para as pessoas que você conhece, os seus parentes que conhecem você, ou alguma coisa mudou. É sobre isso que nós estamos refletindo e pensando nessa manhã. Terceiro lugar, o primeiro amor é conhecido pelo seu grande desejo pelo amado. E eu estou falando de Cristo e de Deus, um desejo de estar com Ele, com o outro. Para alguém que ama a Jesus, as coisas terrenas perdem o sentido. Como você pode aumentar o seu amor pensando nisso? Então eu quero que você pense um pouco sobre o amor que você tem por Deus hoje e compare com o amor que você teve lá no começo, quando você estava começando. Eu tenho olhado muitas pessoas, cristãos que eram gente boa no começo da fé, mas que hoje estão se afastando. Gente que amava Jesus e que hoje não ama mais. Gente que andava com Deus e que hoje não anda mais. A pergunta é, o que aconteceu? Bom, eu não estou entrando aqui porque eu não posso dizer se você é um cristão ou não, um convertido ou não, um salvo pela graça ou não. Mas pense um pouquinho como você está no seu amor por Cristo agora. Ou será que Jesus não vale mais a pena por lutar e por estar com Ele? É isso que nós estamos falando hoje. Uma quarta pergunta: o que você pode fazer para que o seu culto deixe de ser formal e vazio? Você não tem prestado um culto a Deus formal? Eu tenho que ir para a igreja e, como diz o escritor, o profeta Malaquias, algumas pessoas lançam muxoxos, que são aquelas críticas internas dizendo, vou ter que fazer isso, vou ter que cantar lá, e ouvir aquele pastor, ouvir aquela pessoa, sabe esse tipo de coisa? Como que o seu culto está hoje? Você ainda sente no coração? Depois eu vou falar especificamente sobre o culto. Você ainda sente assim um culto vazio? Entrou no templo, saiu do mesmo jeito? Pense nisso. É sobre isso a nossa aula hoje. Sobre essas questões que têm a ver com o nosso culto, a nossa maneira. Será que nós não temos sido como os fariseus, formais, apenas para nós mesmos? Quando a gente ora só para a gente não pensa no próximo, não pensa no outro. O coração está mais cheio de ira e de tristeza do que de alegrias em Deus. Quinto lugar, você tem vontade de conhecer quem Deus é pela Escritura? Eu não sei se você se lembra disso, mas quando eu comecei a minha carreira cristã, a minha vida, eu tinha uma vontade tremenda de entender a Bíblia. Meu Deus, eu quero ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E hoje? Muitas das vezes eu estou falando tudo isso aqui, não é só para você, não, é para mim também. Para você não pensar que eu estou aqui numa posição superior à sua. Não. Somos iguais.
Mas eu sempre me pergunto, cadê o meu amor pela Bíblia, pela Escritura Sagrada? Será que eu não estou esfriando demais ao ponto de, antigamente, eu não ia dormir sem ler a Bíblia? Acordava querendo ler a Bíblia. Muitas das vezes lia a Bíblia na escola, no banheiro, em qualquer lugar, porque aquele amor pela Escritura, pelas coisas de Deus, por conhecer, entender as coisas de Deus, interpretar as coisas de Deus. Ou o tempo tirou isso de você, como está na pergunta? Pense nisso. Pense também, e nesta pergunta aqui, pensando no Espírito que sonda os corações, pergunte-se: seu amor por Deus é maior que tudo? Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Tem aqui algumas questões e tem uma promessa. Você mostra que ama a Deus se você obedece, se você guarda os mandamentos. Ah, pastor, eu já conheço todos os mandamentos, não preciso guardar mais nada. Você esfriou, o seu amor por Deus é maior do que todas as coisas? Ou todas as coisas tomaram o lugar de Deus no seu coração? É sobre isso que estamos falando, sobre qual a prática do amor. Você chora pelos seus pecados? Olha o que o rei Davi diz no Salmo 119, verso de número 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Você chora pelos seus pecados, pelos pecados deste mundo? Às vezes nós temos uma sensação de que para muitas pessoas, quanto pior, melhor. Como se a gente fosse olhar e assim, eu quero que tudo pegue fogo, tudo vá mal. Esse não é o Evangelho. Nós precisamos orar por esses homens que estão aí decidindo o futuro da nação. A gente tem que repudiar racismo, como fizeram lá com aquele cantor, como fizeram com aquele menino e entrar no elevador. Isso não é cristão. Isso não é de Deus. Será que nós temos chorado pelos nossos pecados e pelos pecados que as pessoas cometem contra Deus? Você está lutando pela fé? Judas, que só tem um capítulo, versículo 3, diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos, quer dizer, eu estava empenhado em escrever para vocês acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meus irmãos, eu não estou falando de fé política, eu estou falando da fé que foi dada aos santos. A fé de Cristo. Você luta por essa fé, por você, pelos outros. Às vezes nós confundimos essa luta com outras lutas. Eu não quero entrar nisso agora, não é meu assunto. Mas praticar o amor é lutar pela fé. Você tem uma preocupação com a glória de Deus neste mundo? Será que as pessoas estão olhando para você e glorificando o Pai que está nos céus? Pense nisso. Qual a prática do amor que a gente tem? A gente fala que ama a Deus, mas que tamanho é esse amor? Continuando, qual é a sua visão do mundo?
Mudou alguma coisa? Isso nós chamamos em interpretação bíblica de cosmovisão. Qual a nossa cosmovisão sobre a vida, sobre o respeito pelos outros, sobre Deus, sobre a igreja? Será que nós não estamos criando cosmovisões erradas que não são bíblicas? Quando eu me conformo com todas as coisas, eu estou cooperando com essas coisas. Mas quando eu começo a ler a Escritura e a pensar, isso faz mudanças em mim, para que eu cresça e não diminua ou esteja estagnado, né? Sem mexer para nada. A sua fé está crescendo? Ela está igual ou está diminuindo? Isso tem a ver com o que a gente falou, né? Eu confesso para vocês, existem momentos na jornada que são muito difíceis. Tem hora que não dá vontade de louvar a Deus, mas a gente precisa lembrar que Jesus não desistiu de nós e eu também não vou desistir dele. Eu não creio no mundo. Não creio nas pessoas. Maldito é o homem que confia no outro homem. Eu não posso confiar nem em mim mesmo. Mas eu posso confiar em Deus. A sua fé está crescendo? Ou você chegou a um momento que você não tem mais fé? É isso que nós estamos falando. Pensando no culto que você serve a Deus, você vibra com a pregação da palavra de Deus ou você não vibra mais? Teve momentos que você chorou e que você viu que Deus estava falando com você, mas agora você está tão frio que você não sente que Deus está falando mais com você. Você lembra que você vibrava no coração, seus olhos marejavam, né? Mas agora, ao ouvir a palavra, frieza, tristeza. Eu estou ouvindo apenas por ouvir. Aquilo tudo, eu mudei, eu cresci. Será que cresceu ou diminuiu? Essa vibração com a pregação da palavra, eu sei que tem muito pregador aí que, em vez de estar pregando a palavra, está pregando mentiras. Coisas para iludir as pessoas, para que elas possam contribuir com aquela igreja. Mas você sabe da importância da pregação da palavra. Você tem prazer em cantar e louvar a Deus? Mesmo nas circunstâncias mais difíceis? Quantas pessoas estão assim, meus irmãos, vivendo uma vida sem adoração? Deus procura adoradores, como a gente já viu. Você sente vontade de se arrepender e percebe que está aquém da palavra de Deus? Ou o arrependimento é só para os outros? Para você não? Qual a prática do amor que você tem? Todas essas perguntas eu faço para mim mesmo, não estou fazendo só para você não. Quando chega o dia do Senhor, há prazer em buscar a Deus com os irmãos e irmãs? Às vezes dá uma tristeza de ver que o irmão não está lá. Mas aonde o irmão está? Está em casa. Mas por quê? Porque não tem vontade de ir ao templo para adorar a Deus e para ver os irmãos, fortalecer os irmãos. E nós vamos continuando descida abaixo, né? Vivendo a vida, empurrando a vida cristã com a barriga. E muitos são assim. Você é cuidadosa ou cuidadoso com a obediência como era no passado? Obedecer a Deus. Meus irmãos, todos nós estamos aquém disso tudo. Todos. Pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, todos. Todos somos iguais.
pecadores diante de Deus, mas é importante pensar. Por fim, pensando no relacionamento com Deus e com os irmãos. Como vai a sua vida de oração? Você tem orado? Tem falado com Deus? Tem buscado a Deus de todo o seu coração ou não? Você tem um tempo para você passar aos pés de Jesus? Vamos falar de dízimo, dinheiro, né? É claro que isso não se refere àqueles que não têm compromisso com a igreja. Mas se você tem compromisso com a igreja e aquela promessa que você fez de ser fiel no dízimo, você é fiel no dízimo? Ou dízimo é uma coisa assim, fica só se aproveitando das pessoas? Tudo isso que nós fazemos aqui tem custos, né? Tudo isso aqui é para você, para que você possa crescer espiritualmente. Mas e o seu dízimo? Eu já falei da presença, agora eu estou falando do dinheiro. Tudo, hoje, nós dependemos de ofertas. Eu estava olhando agora, mandaram no conselho, e o que está entrando está saindo. A igreja não consegue mais, porque muitos deixaram de oferecer e de ofertar o seu dízimo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você é fiel no dízimo? Que Jesus é fiel, ele não deixa faltar nada para nós. O dízimo faz parte das ofertas do culto. E eu me lembro lá no livro de Malaquias que eles tentavam enganar a Deus mandando aquela ovelha manca, cega. E Deus fala assim: vocês me traem oferecendo o pior que vocês têm. O dízimo era para ser as primícias no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Continuando, você passa um tempo da semana aos pés de Jesus? Vamos ler aqui a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, verso de número 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus dá muito mais valor para o coração aos seus pés do que qualquer outra coisa. Eu acredito que nós, às vezes, parecemos com Marta. Estamos tão preocupados com tantas coisas, preocupados com eleições, preocupados com isso, com aquilo, mas a gente precisa estar aos pés de Jesus para ouvir. E isso tem a ver com amor a Ele. Maria escolheu a boa parte, isso não será tirada. Por quê? Porque Deus olha o seu culto. Deus olha quando você está aos seus pés. Você ama os irmãos, as irmãs, não só da igreja local, mas do mundo inteiro? Meus queridos irmãos, quantas pessoas têm se afastado do templo, têm deixado de congregar como é costume de alguns, agora está o costume de quase todos. Pessoas não buscam mais a Deus, pessoas estão se esfriando, é tempo de fim, logo logo Cristo voltará, e aí ele vai perguntar:
Qual a prática do seu amor para com Ele? Então, Lucas 10, esse texto me chamou a atenção. Eu quero terminar o meu estudo hoje, que é bem rápido, com esse texto. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes Jesus particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Eu creio que a gente precisa parar e pensar no nosso culto, no nosso dízimo, no nosso amor, no nosso Deus. Olhar e dizer: será que eu tenho vivido de acordo com aquilo que Jesus quer de mim? Porque é isso que Deus quer de nós. E aí eu termino meu pequeno estudo aqui. Como eu disse, eu vou estar lá em Jundiacanga, nesta hora que você vai estar ouvindo isso. Eu espero que o Senhor te dê a compreensão, a graça dele e o amor que ele tem. Tá bom? Deus abençoe. Graça e paz são reflexões simples sobre o primeiro amor. Nosso estudo de número 46. Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Restaura o nosso primeiro amor, Senhor. Perdoa os nossos erros. Dirige a nossa vida. Perdoa quando damos mais valor para as coisas deste mundo do que para Ti. Ajuda-nos pelo Teu Espírito, move o nosso coração, para que nós sejamos como Maria e como os discípulos que viram a Tua graça e o Teu amor. Se alguém está ouvindo esta palavra, ó Deus, está longe de Ti, traze-o de volta. Se alguém está ouvindo esta palavra e ainda não crê em Cristo, chama-o, ó Deus, chama. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a iluminação correta para você pensar nessas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus e até logo mais no culto à noite. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.